Continuando. Então, para que você entenda como o mover, o povoamento pela terra, através das migrações humanas, isso eu digo através de gerações, podem ter se dado a pé ou por barcos, a pé ou por barcos. Lembrando que há mudanças na geografia, há mudanças em passagens, entre estreitos, existem várias mudanças. Por exemplo, hoje, se nós fôssemos um povo sem tecnologia e você estivesse na região do Chuí, lá no Rio Grande do Sul, não, mais, vamos descer mais, se você estivesse na Terra do Fogo, em Ushuaia, a cidade mais setentrional, mais abaixo do nosso continente sul-americano. Você imagina aquela pontinha do Brasil, aí tem o Chile, né, que parece aquela fitinha, aí lá embaixo você tem a Argentina, e aquela junção da Argentina com o Chile. Ali, Ushuaia é a última cidade. Se você fosse um grupamento humano do passado e tivesse muito tempo, uma vida inteira, para ir andando ou em animais de carga, coletando, caçando, formando cidades, outro descendente seu resolvia mais para frente, novas terras, novos animais, você chegaria até o Canadá. Você chegaria de Ushuaia até o Canadá, andando a pé, passando por todo o Brasil, sairia mais ou menos perto do Equador, da Colômbia, chegaria no Panamá, do queridíssimo Daniel Ortega, cara muito gente boa, né? Imperador das antigas, detesta a religião, afinal para muitos, né, eu acho a religião importante. A religião traz problemas, mas eu vejo que seria pior sem religião. A religião ainda é um freio, a religião ainda é um freio, ainda é uma bússola moral, é uma bússola moral. Então, um mundo sem religião seria um mundo sem Deus. Seria um mundo sem Deus. Um mundo sem Deus seria um mundo sem absoluto. Um mundo sem Deus é um mundo onde tudo pode ser feito. Um mundo sem qualquer moral seria um mundo pior do que o mundo que temos com as religiões, mesmo com os defeitos que elas têm. Voltando um pouco, lembrando o conselho de um amigo, pós-doutorado em História, agradeço ao José Bonifácio pela dica. Os impérios do passado, politicamente, além da expansão, que era o principal objetivo, conquistar terras e dominar povos. Para que dominar povos? Vaidade do imperador e riqueza. Riqueza para quê? Para que o seu império ficasse mais forte. Riqueza para quê? Para que você pudesse criar os primeiros exércitos profissionais. Para que você pudesse criar cidades fortificadas. Então, por isso, o expansionismo, a conquista de nova terra, de novas terras, implica na criação de exércitos. Então, para você aí que clama pelo fim da polícia militar, não vai dar. Nunca existiu um estado, uma cidade antes do estado, sem um guarda que ficasse na entrada da cidade.
nem que fosse exercendo uma função de sentinela avançada, um vigia. Não existe sociedade, não existe um Estado sem um braço armado. Então não adianta você clamar pelo fim da polícia militar. E eu te garanto que você viveria bem pior sem nós, policiais militares. Então, caro esquerdista, tire isso da cabeça que você não vai conseguir isso. Os dentre vocês que conseguiram países ou um império como houve o soviético, você pode ver que tem um punhado de figura fardada lá. Então não existe sociedade sem força, sem braço armado. Então os impérios antigos, eles também queriam escravos. Eles eram politicamente expansionistas e escravagistas. Por isso que eu disse num outro vídeo no vídeo que eu falei sobre o racismo, a mãe do racismo não foram os portugueses trazendo pessoas da África para a América do Sul e para a América do Norte, para o plantio de cana ou algodão. Não, muito antes disso já havia escravidão. Inclusive escravidão branca. Mas você pode ver isso no vídeo que eu falo sobre o racismo. Então, como diz o livro de Provérbios, nada há novo debaixo do sol. Tudo se repete. Tudo se repete. Por isso que eu te disse, eu não sou profeta, não sou mago, não sou numerologista, não sou astrólogo, mas você estudando o passado e os ciclos desse passado, você pode ter uma ideia, um vislumbre do que vai ocorrer. Então, os vislumbres que eu tive, hoje eu tenho 51 anos, quando eu tinha 31 anos, 20 anos atrás, eu estou vendo cumpri-los hoje. A guerra está aí, à beira da terceira guerra. Dependendo do número de nações que se envolver, principalmente se Israel for atacado ou precisar atacar a nação iraniana que planeja destruir, veja o Ahmadinejad, que disse que tudo que ele queria era destruir o Estado de Israel, e informações de agências internacionais de espionagem dão conta que existe um programa nuclear iraniano em estágio avançado. Só que Israel já está mais avançado do que armas nucleares. Então, se Israel entrar numa guerra com a Turquia atacando a Síria, a Rússia atacando a Ucrânia, os Estados Unidos atacando, fazendo uma guerra por procuração contra a Rússia, com o Putin derretendo a França do Macron por dentro. Eu já te disse, existe uma tática de informar desinformando. Não pensa que o Putin está perdendo guerra. Eu disse que esse canal seria um canal que faria de você um cidadão de primeira classe. O que é um cidadão de primeira classe? Um cidadão que tem ideia do que ocorre. Um cidadão que sabe votar. Um cidadão que sabe exigir. Um cidadão que escolhe políticos honestos para gerir o país que, por fim, vai gerir a sua vida. No passado, não se tinha essa escolha.
havia os imperadores que se diziam deuses, havia os césares romanos que se diziam deuses, haviam os faraós que também se diziam deuses. Então parece que tem gente que tem síndrome de ser Deus. Te lembra alguma coisa do Brasil de hoje? Você conhece alguém aí com síndrome de Deus? Alguém com síndrome de dominador? Alguém que quer dominar pela força? Conhece alguém desse tipo no Brasil? Então eu te digo, você tem que aprender a ser um cidadão de primeira classe. Usa-se muita palavra gado, né? Então, os escravos hebreus usados em construções egípcias, outros povos escravizados pelos egípcios para a construção das pirâmides, eram gado. Eles não tinham escolha para isso. Eu escolheria morrer do que ser escravo. Eu prefiro morrer do que viver num país comunista, sem liberdade, sem escolha, sem poder escolher em quem votar, sem poder cobrar de quem eu votei. Então, se você quer ser um cidadão de primeira classe, você tem que lembrar de quem você votou. Eu sei quem eu votei para deputado estadual agora. Eu sei quem eu votei para federal agora. Eu sei quem eu votei para senador. Eu sei que eu votei no Bolsonaro para presidente. Então eu posso cobrar. No vídeo que eu falei mal do Bolsonaro, eu me senti à vontade, embora eu tenha exagerado. Eu falei, porque eu posso falar, porque ainda no Brasil estamos numa democracia, como se diz, capengando, mas ainda é uma democracia. Você ainda pode ir às ruas. Você ainda pode ir às ruas. Se você for às ruas na Venezuela, o ditador Maduro pode tomar sanções graves contra você. Se você for às ruas em Cuba, você pode desaparecer e sua família não mais ter notícias suas. Que tipo de cidadão você acha que é no Brasil hoje? Que tipo de líder você tem escolhido para você? Que tipo de representante municipal, estadual, federal, das câmaras federais, do Senado Federal? Que tipo? Você sabe escolher essa pessoa? Você olha o passado dessa pessoa? Você olha se essa pessoa tem uma ficha criminal? Você olha se essa pessoa tem um passado limpo? Havia um candidato a senador aqui por Minas Gerais que eu temia que esse cara ganhasse. Eu temia que ele ganhasse. No entanto, ele teve um tanto de voto. Será que as pessoas não souberam do passado desse moço? Será que não souberam? Eu lembro que na eleição de 1989, o Fernando Collor de Mello, ele ganhou muito voto do público feminino somente por atributos físicos. Somente por atributos físicos. Eu tive medo que esse moço, candidato ao Senado aqui em Minas, ganhasse por atributo físico. Mas graças a Deus a gente está melhorando nisso. Nós temos que melhorar ainda mais. Então, aproveite que pode e continue protestando nas ruas. Porque se fosse nos impérios antigos, você não poderia protestar. Poderia protestar. Você só não amanheceria vivo no outro dia. Mas eu preferiria isso. Não amanhecer vivo no outro dia, mas não ser escravo. Não. Ser escravo jamais.
Um homem não deve ser escravo de outro homem. Um homem não deve subjugar uma nação inteira. Uma nação inteira, pelo menos a parte decente, a parte inteligente, a parte que tem uma visão do mundo, como ele é, do mecanismo do mundo, do Estado, o Estado visível e do Estado oculto, o Deep State, não aceita ser escravo. Então, mesmo que você não tenha ideia de tudo isso, eu creio que você não quer ser escravo. Eu creio que você não quer passar fome. Eu creio que você não quer comer seu cachorro. Eu creio que você não quer revirar a lata de lixo. Eu creio que você não quer pedir cesta básica para ninguém. Pedir pão velho na padaria. Revirar lixo. É isso que acontece na Venezuela. Por isso estão fugindo para cá. Que tipo de governo você quer para o ano de 2023? Você tem que pensar nisso tudo. Hoje é um tempo que você pode brigar pela sua liberdade e permanecer vivo. Pelo menos aqui no Brasil. Você não pode fazer isso na China. Você não pode fazer isso na Venezuela. Você não pode fazer isso no Panamá. Você não pode fazer isso na Argentina. Você não pode fazer isso no Chile. Não sei no Equador. Na Bolívia também está tudo parado. Qual país que você quer para 2023? Você já parou para pensar nisso? Ou você vai pela cabeça dos outros? Você tem que pensar. Você tem que olhar o passado. Então, os impérios sucederam-se politicamente dessa mesma forma, até o fim do Império Romano do Ocidente. Eu acho que em 476. Se não for 476, você arredonda para 500. 24 anos em um milênio, tanto faz. Aí nós entramos na Idade Média. Entramos na Idade Média. E da Idade Média, que durou mais ou menos, quase que praticamente 1000 anos, nós entramos na Idade Contemporânea, que é de 1789 até os dias em que estamos vivendo. Então, no próximo vídeo, nós vamos deixar os impérios, lembrando que os impérios nos trouxeram, através dos gregos, principalmente, o modelo político que temos hoje, por representação. Nós tivemos a ideia de cidadania, pertencimento a uma nação, ou no caso dele, os impérios, pertencimento a um império, como os romanos. Você que é evangélico, você se lembra quando intentavam a morte de Paulo, quando ele viu que o trem ficou preto pro lado dele? Opa, espera aí, eu sou cidadão romano. O Paulo tinha o título de cidadão romano, segundo os escritos neotestamentários na Bíblia cristã, evangélica e também na católica. Então Paulo apelou ser cidadão romano e com isso ele escapou da morte. Se ele fosse somente judeu, ele teria sido morto. Mas como ele era cidadão romano, ele escapou. Então, desses impérios do greco-romano, nós temos a base da nossa vida política hoje. Essa ideia de representação. Mas antes disso, nós temos que passar pela época dos reis.
aquela época dos reis, na Idade Média. E ver até onde isso nos trouxe e como isso tem nos influenciado no dia de hoje. Então eu tento, mas já está aqui 20 e 26. Como eu disse para vocês, é o costume de falar por muito tempo. Então é difícil largar esse costume. Então minha esperança é que o assunto interesse e que as pessoas vejam a si mesmo. Então o canal, por enquanto, vai ficar nesse modelo. Está muito difícil fazer os vídeos de 10 minutos, como é o que me recomendaram para que eu obtenha mais inscritos. Mas o canal, para mim, é uma terapia. O canal, para mim, é uma terapia contra a minha depressão. Eu não vivo de YouTube, graças a Deus. Como eu disse, se vier a monetizar o canal um dia, dinheiro você sempre pode gastar com você ou ajudar alguém. Aliás, eu comigo não gasto quase nada. Para mim, um bermuda, um chinelo, uma camiseta. Gasto mais com meu filho mesmo. Ele está novo, quer roupa, quer tudo. Então, aula, van escolar, essas coisas todas. Eu mesmo não me importo muito com isso. Então, seguiremos dessa forma. Então, agradeço você que permaneceu, você que assistiu, e te lembro que, para você ser um cidadão de primeira classe também, você tem que saber que a gente vive num mundo capitalista. O mundo capitalista, ele traz emprego através da circulação de produtos e serviços. Então, façam a força para ouvir, assistir as propagandas dos canais. Meu canal aqui nem sempre tem edição, porque eu não posso ficar incomodando meu amigo que faz isso, e eu não sei mexer com isso. Eu sei ler livro. Mexer com um computadorzinho estranho, não consigo não. Não sou bom nisso. Então esse vídeo, todos os meus vídeos sempre serão patrocinados pela Drogaria Milênio, 3636-2204, uma farmácia limítrofe entre Belo Horizonte e Santa Luzia, onde você pode obter o seu remédio num lugar onde vão respeitar a receita que o seu médico houver prescrito. Você encontrará honestidade e bom atendimento. Assim como a Coliseu Garagem, do meu primo Anderson, em que via Mercado Livre você encontra peça, aquela sua variante 1971. Você encontra essas peças que você não encontraria nas atuais autopeças. É um mercado. Tudo é mercado. Como dizem os americanos, all is business. Tudo é negócio. Por que você acha que os Estados Unidos é a melhor economia do mundo? Tudo é negócio. Então, qualquer plataforma social, ela vai se transformar em negócio. E o negócio vai ter propaganda. Então, seja um cidadão de primeira classe, veja ao menos dos canais que você for inscrito, as propagandas desse canal. Pelo menos dá uma olhada lá. O que é, o que oferece, pode te interessar no futuro. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.